Olá, tudo bem? Depois de um longo espaço aí de tempo, a gente volta. Primeiro eu vou começar esse vídeo contando uma história. Uma história que o objetivo é a gente refletir, tá? Depois a gente volta. Certa vez, um homem caminhava por uma trilha em uma grande montanha. Ele tinha um mapa nas mãos e estava convencido de que sabia exatamente para onde deveria ir. O caminho que ele imaginava era reto, claro e rápido. Mas, à medida que avançava, a trilha começou a mudar. Ela fazia curvas inesperadas, subia quando ele queria descer, descia quando ele queria subir e às vezes parecia até se afastar do destino que ele imaginava. Cansado e frustrado, o homem reclamava o tempo todo: esse caminho está errado. Ele me fez perder tempo. Não faz sentido. Depois de muitas horas caminhando, ele chegou ao topo da montanha. Lá encontrou um velho guardião que observava toda a região. O homem, ainda irritado, disse: eu não entendo. O caminho até aqui foi cheio de curvas, desvios e voltas. Parecia que eu estava sempre me afastando do lugar onde eu queria ir. O velho então sorriu e respondeu: do alto da montanha, olhe para trás e veja o caminho por onde você veio. Quando o homem olhou, percebeu algo que não havia percebido antes. A trilha sinuosa cortava abismos perigosos, evitava pedras que poderiam fazê-lo cair e passava por lugares onde havia água e sombra para ele descansar. Se o caminho tivesse sido reto, ele não teria chegado ao topo. Então o velho disse: os caminhos parecem tortuosos apenas para quem está dentro deles, mas para quem vê do alto, cada curva tem um propósito. Deixo uma pergunta aqui para vocês. Reflitam e a gente volta já. Qual a pergunta? Se Deus é puro amor, sabedoria e perfeição, por que tantas vezes os caminhos da vida parecem tão tortuosos? Bora pensar? Fica comigo. Vambora. Volto já. De onde veio a ideia dessa palestra? Teve um dia, já tem uns dias, semanas na realidade, algumas semanas. Estava em casa lendo, tranquilamente no meu quarto, deitada na minha cama, de boa. E aí, lendo meu livro, tranquilo, e bateu um sono, mas um sono irresistível. E eu terminei apagando, literalmente. Me apagaram. Eu devo ter dormido, eu acho que por volta de 1 hora, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro ao certo. E eu não tenho o costume de dormir à tarde. Durante o dia eu não tenho o costume. E quando eu voltei, eu não me lembrava, para variar, de nada, mas uma coisa vinha na minha mente, martelando direto. Assim, quase que como se fosse um grito na minha mente. A frase: os caminhos tortuosos de Deus. E vinha a sensação
monte um estudo e faça um vídeo. E assim, eis-me aqui, fazendo este vídeo, trazendo esse estudo. Então vamos lá. Título e o tema do vídeo é Os Caminhos Tortuosos de Deus. Quando se fala em Deus, ou fonte criadora, ou inteligência suprema, ou Atom, ou Pai amantíssimo, use o nome que quiser, não importa. A gente se refere do mesmo ser, né, da mesma energia. Estamos nos referindo em uma visão espiritual, universal, cósmica, à inteligência originária que sustenta e conduz toda a existência. Essa fonte manifesta-se através de leis universais, processos evolutivos, expansão da consciência, experiências existenciais do espírito. A criação não é estática, ela é um processo vivo de desenvolvimento de consciência. O universo inteiro evolui, matéria evolui, a vida evolui, a mente evolui, o espírito evolui. Por isso, a jornada da existência não é linear, pois a evolução acontece através de movimento, contraste e experiências. Qual o paradoxo da jornada evolutiva? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se a fonte criadora é ordem, por que a vida parece tão cheia de caos? Pensem aí. Por quê? A resposta espiritual é profunda. O caos aparente muitas vezes é apenas ordem que ainda não compreendemos pela nossa pequenez evolutiva. Aquilo que chamamos de sofrimento, crise, ruptura, perda, confusão, muitas vezes representa processos de reorganização da consciência. Assim, a frase "os caminhos tortuosos de Deus" é uma expressão simbólica muito usada pela linguagem espiritual e filosófica para indicar a ação divina ou inteligência criadora na condução da vida. Nem sempre acontece de forma linear, lógica ou previsível para a mente humana. Ela aponta para uma verdade profunda. O caminho da evolução espiritual frequentemente passa por experiências inesperadas, difíceis ou aparentemente contraditórias. Quando analisamos essa ideia pela perspectiva espiritual da fonte criadora, ela ganha um significado muito mais profundo. E assim, chamamos os caminhos tortuosos de caminhos pedagógicos de Deus, da evolução. E qual a limitação da mente e visão humana diante da inteligência criadora? Quando estamos no meio do problema, vemos apenas o presente. É como estar dentro de um labirinto. Mas imagine alguém olhando o labirinto de cima. Essa pessoa consegue ver os sinais, as saídas, os caminhos corretos e os obstáculos, enquanto está dentro, vê apenas paredes, dificuldades. Talvez nossa visão da vida seja assim. Quando o ser humano fala em caminhos tortuosos, na verdade ele está descrevendo a sua própria incapacidade de compreender o plano total da existência. A consciência
humana comum percebe apenas fragmentos da realidade. Vive dentro de um tempo linear. Interpreta acontecimentos com base em interesses imediatos. O ser humano costuma enxergar a vida em curtíssimo prazo. E queremos respostas rápidas, caminhos fáceis, resultados imediatos. Já a consciência criadora, a fonte, opera em outra escala. Vê todos os tempos simultaneamente. Compreende todas as conexões de causa e efeito. Conduz o universo por leis harmônicas e evolutivas. Aquilo que hoje parece atraso, perda, sofrimento, muitas vezes é preparação, amadurecimento e aprendizado. Uma criança não entende por que precisa estudar ou passar por dificuldades, mas o adulto percebe que cada experiência construiu quem ele se tornou. Cada experiência tem um propósito. Assim, aquilo que parece tortuoso para nós pode ser, na verdade, um caminho perfeitamente coerente em uma visão mais ampla. Assim acontece com a alma. Em outras palavras, o que chamamos de tortuosidade é apenas o ponto onde nossa visão pequena, ínfima e insignificante alcança. E qual a pedagogia da existência e experiência espiritual? A vida possui uma espécie de pedagogia espiritual. Ela nos ensina através de experiências. A consciência não evolui apenas por conhecimento intelectual. Na perspectiva espiritual, a vida material é uma escola evolutiva da consciência. Ela evolui principalmente através de experiências vividas, vivenciadas, experienciadas. Os caminhos da existência raramente são retos, porque o aprendizado profundo não acontece apenas através da facilidade. O espírito aprende por meio de escolhas, consequências, frustrações, relações humanas, desafios morais, conflitos interiores ou conflitos internos, limites, superação, perdas. Diga que com os momentos de conforto. Isso acontece porque o sofrimento tem um poder especial. Ele nos obriga a olhar para dentro. A fonte criadora utiliza experiências variadas para promover expansão de consciência, amadurecimento emocional, desenvolvimento da compaixão, superação do ego, despertar espiritual. Assim, a vida apresenta situações que testam a maturidade, revelam fragilidades, despertam virtudes adormecidas. E o que chamamos de perdas, frustrações, crises, atrasos, rupturas, são, na verdade, pontos de inflexão evolutiva, que são momentos críticos ou transições fundamentais, onde o ritmo de mudança se acelera, alterando drasticamente a trajetória de um sistema. Representam uma mudança de paradigma, saindo de um modelo antigo para um novo estado de maturidade. Muitas vezes exigindo decisões difíceis e adaptação. Nas crises, repensamos nossas escolhas, amadurecemos emocionalmente, despertamos valores mais profundos.
As curvas da vida muitas vezes são instrumentos de transformação interior. Os grandes saltos de consciência frequentemente nascem de momentos aparentemente desordenados da vida. Por isso, aquilo que parece desvio pode ser redirecionamento. A fonte criadora não educa apenas pela harmonia, muitas vezes educa pela experiência transformadora conhecida como caos. Olha Shiva na área. O chamado de desvio pode ser direção. Quantas vezes na vida algo que parecia ruim acabou trazendo algo maior e melhor? Um emprego perdido abriu espaço para um caminho melhor. Um relacionamento que terminou ensinou maturidade emocional. Uma dificuldade despertou forças interiores, uma força interior que você não sabia nem que tinha. Se olharmos para trás em nossas próprias histórias, veremos algo curioso. Muitos dos acontecimentos que mais nos fizeram crescer eram justamente aqueles que não queríamos viver, que mais fugimos. É o que mais nos faz crescer. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Talvez os caminhos não sejam tortuosos, mas sim as curvas necessárias para a evolução da alma. E a lei universal da complexidade evolutiva? Na natureza, quase nada evolui em linha reta. Essa afirmação refere-se ao fato de que a evolução biológica não é um processo linear, previsível ou com um objetivo final definido, como um aprimoramento contínuo. Em vez disso, ela é frequentemente descrita como um arbusto ramificado, onde espécies divergem, convergem, estagnam ou se extinguem com base na seleção natural e pressões ambientais que mudam constantemente. Eu trouxe alguns exemplos que ilustram como a evolução segue caminhos tortuosos, caminhos diferentes, só para poder a gente ter uma pequena noção. Evolução convergente, soluções semelhantes, origens diferentes. Espécies não aparentadas, seres que não compartilham um ancestral comum recente e, portanto, pertencem a ramos muito distintos na árvore da vida, desenvolvem características parecidas para sobreviver no mesmo ambiente. Um exemplo, o formato hidrodinâmico de tubarões, que são peixes, e golfinhos, que são mamíferos. Apesar de terem ancestrais totalmente diferentes, a pressão seletiva do ambiente aquático moldou corpos semelhantes para ambos nadarem com eficiência. Outro exemplo, a ecolocalização em morcegos e baleias desenvolveu-se de uma forma independente para navegar e caçar, um comportamento similar surgido em grupos totalmente distintos. Tem a evolução divergente e radiação adaptativa, uma espécie em muitas. Uma espécie ancestral se diversifica em várias novas, adaptando-se a diferentes nichos, muitas vezes de forma caótica. Por exemplo, os tentilhões, que são pássaros lindos, os tentilhões de Darwin nas Galápagos. A partir de uma única espécie ancestral, surgiram diversas espécies com bicos adaptados a dietas específicas, uns para sementes, outros para insetos, dependendo da ilha em que vivam. Evolução em mosaico, ritmos diferentes. Diferentes partes de um organismo evoluem em velocidades diferentes. Em vez de um organismo
todo mudar ao mesmo tempo. Exemplo, a evolução humana, onde o bipedalismo, andar sobre duas pernas, evoluiu muito antes do aumento significativo do volume cerebral. Extinção e começar de novo. A evolução é cheia de pausas e recomeços. Exemplo, a extinção dos dinossauros há mais ou menos 65 milhões de anos. A linha reta dos grandes répteis foi interrompida, permitindo que os mamíferos, antes pequenos e escondidos, se diversificassem e dominassem novos nichos. Adaptações imperfeitas. A natureza não busca a perfeição reta, mas o funcional no momento. Exemplo, o pescoço da girafa tem 7 vértebras, assim como o nosso humano, mas extremamente alongadas. É funcional para comer, mas cria riscos como a dificuldade de beber água e problemas cardíacos, mostrando que a evolução remolda o que já existe, sem desenhar do zero. A evolução opera por meios de fractais, ramificações e espirais de adaptação, onde erros, podemos chamar também de mutações, se tornam sucessos. E o que era adaptativo ontem pode se tornar útil ou inútil amanhã. Se observarmos, os rios serpenteiam, as galáxias giram em espirais, as árvores crescem em direções irregulares. A própria vida evolutiva ocorre em períodos, ciclos e fases. O universo revela um padrão profundo. A evolução ocorre em espiral, não numa linha reta. Isso significa que retrocessos aparentes fazem parte do processo. Desvios geram novas possibilidades. Crises produzem reorganizações superiores. Assim, os chamados caminhos tortuosos são, muitas vezes, movimentos naturais de ajuste da evolução da consciência. Aí eu pergunto, e o papel do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um elemento fundamental das consciências. O livre-arbítrio permitido pela fonte criadora é considerado uma ferramenta sagrada e o elemento mais importante na jornada humana, permitindo a capacidade de escolha entre o bem e o mal, o amor e o medo, ou o alinhamento com a vontade divina. Esse mecanismo não é apenas uma liberdade de ação, mas um teste evolutivo fundamental para o crescimento pessoal e espiritual, conferindo responsabilidade individual sobre o próprio destino. Aqui estão alguns papéis do livre-arbítrio. Ferramenta de evolução e autoconhecimento. A fonte permite o livre-arbítrio para que os seres humanos se tornem co-criadores de sua própria realidade, aprendendo através de escolhas e suas consequências. Lei de causa e efeito. Fundamento do amor e da adoração consciente. A verdadeira adoração ou o amor não pode ser forçado. Ele deve ser escolhido. O livre-arbítrio permite que o ser humano aceite ou recuse a conexão com o Criador, tornando a aceitação um ato genuíno de amor. Responsabilidade no destino. Caminho da correção. Segundo a Cabala e o Espiritismo, o livre-arbítrio dá ao indivíduo a responsabilidade de definir o rumo de sua jornada, superando o ego e alinhando suas ações com a luz. O teste do bem e do mal, ele funciona como uma chave
para o reino dos céus, paz interior e felicidade, permitindo a decisão entre caminhos de construção ou destruição. A compreensão do Criador. Ao conceder o livre-arbítrio, a fonte entende e aceita o risco de rejeição, permitindo que a humanidade erre para que a evolução seja autêntica. Por isso que não existem erros, existem escolhas e caminhos. Isso é um equilíbrio entre livre-arbítrio e vontade divina. Embora haja liberdade de escolha, o livre-arbítrio opera dentro de leis divinas. A escolha é livre, mas as consequências são vinculadas à lei de causa e efeito, ação e reação. Em algumas visões, o livre-arbítrio é o mecanismo que escolhe entre condições pré-determinadas pela criação, mas a escolha de qual caminho seguir dentro deles é do indivíduo. Por isso a fonte permite que os seres conscientes escolham, errem, aprendam, evoluam. E por isso a história humana é cheia de conflitos, erros coletivos, escolhas equivocadas. Essas experiências também geram aprendizado espiritual. Assim, muitos caminhos aparentemente caóticos surgem da interação entre a liberdade das criaturas e as leis universais. A fonte não elimina o erro, ela transforma tudo em aprendizado. E o processo de despertar interior? Os caminhos tortuosos muitas vezes fazem parte de um processo maior chamado despertar de consciência. Esse despertar ocorre em etapas. A primeira etapa é a inconsciência existencial. A pessoa vive guiada por condicionamentos, desejos imediatos, padrões sociais, impulsos emocionais. A vida é vivida sem reflexão profunda. A segunda etapa, a crise. Em determinado momento, algo rompe o equilíbrio. Um sofrimento intenso, uma perda, o vazio existencial, frustração profunda. Surgem então as perguntas fundamentais. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido ou o propósito da minha vida? Esse momento marca o início do despertar. Aí a gente vai para a terceira etapa, a busca. A pessoa começa a procurar respostas na espiritualidade, na filosofia, na psicologia, no autoconhecimento. Começa a seguir uma nova consciência. Começa a surgir também novos pensamentos. E aí a gente vai para a quarta etapa, a transformação. Gradualmente ocorre uma mudança interior. Surgem novos valores, uma maior compaixão, desapego do ego e consciência espiritual. E a consciência espiritual se amplia. Aquilo que parecia destruição revela-se renascimento interior. Qual o papel psicológico dos caminhos tortuosos? Psicologicamente, os caminhos difíceis cumprem funções importantes e uma delas é quebrar ilusões do ego. O ego tem a doce ilusão e acredita que controla tudo. As crises mostram os limites dessa ilusão. Os desafios revelam as partes ocultas da personalidade que são medos, dependências, fragilidades emocionais, sombras psicológicas.
Aquilo que estava inconsciente torna-se visível. As dificuldades despertam qualidades e desenvolvem as virtudes como paciência, humildade, empatia, resiliência, sabedoria. Essas virtudes raramente nascem em caminhos fáceis, leves e fluidos. Vamos entender um pouco mais sobre a alquimia espiritual do sofrimento. É um conceito que utiliza a metáfora da antiga alquimia física, a transmutação de metais base, como chumbo, em ouro, para descrever o processo de transformação interior, onde dores, traumas e dificuldades são convertidos em sabedoria, consciência e amor. Em vez de tentar eliminar a dor a todo custo, essa abordagem propõe encará-la como a matéria-prima necessária para a evolução da alma. Aqui está um exemplo de processo. Tá? Processo 1. O conceito base. Chumbo em ouro. O chumbo é o sofrimento. Representa emoções densas como medo, raiva, luto, traição, fracasso e o ego ferido. O ouro é a consciência. Representa a iluminação, o amor incondicional, resiliência e a compreensão profunda de si mesmo. A alquimia é o processo de assar essa dor no fogo da consciência, purificando-a até que se torne sabedoria. Processo 2. Estágios alquímicos aplicados à dor. Os textos alquímicos trazem estágios que, metaforicamente, descrevem como lidamos com o sofrimento. O nigredo, a putrefação, a escuridão, é a fase inicial, o fundo do poço. Enfrentar a dor de forma honesta e sincera, aceitando a tristeza e a escuridão interior. O albedo, a purificação, após aceitar a dor, começa a limpeza emocional. É o reconhecimento dos erros, o perdão e o início da compreensão. O rubedo, o vermelho, a iluminação, a superação final. A dor foi transmutada, o indivíduo incorpora a lição e renasce mais forte e mais maduro. Processo 3. Como praticar a alquimia espiritual? A transformação. Não é um processo automático, exige um trabalho interior ativo. Aceitação e presença. Em vez de fugir da dor, mergulhar nela com consciência, sem se identificar totalmente com ela. Dar significado. Viktor Frankl, citado em contextos de crescimento pós-traumático, notou que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Usemos os elementos como fogo, como paixão e vontade de mudar, usando a dor como combustível para o crescimento, a água como sentimentos e intuição, permitindo-se sentir para purificar, o ar como pensamentos e racionalização da lição aprendida, e a terra como a ação no mundo real, baseada na nova sabedoria. O quarto processo, o ouro resultante. O resultado da alquimia do sofrimento não é uma vida sem dores, mas sim maior resiliência, capacidade de lidar com futuras dificuldades. Compaixão, quem sofreu entende a dor do outro, desenvolvendo a empatia. Identidade real. O sofrimento muitas vezes destrói falsas personas, revelando
quem você realmente é. A alquimia espiritual no sofrimento nos ensina que, com a perspectiva correta, as maiores dores podem se tornar os maiores catalisadores de iluminação e crescimento pessoal. Um dos mistérios mais profundos da espiritualidade é a capacidade da vida de transformar dor em consciência. Muitas vezes, experiências difíceis despertam a empatia, a humildade, sensibilidade espiritual, busca por sentido, conexão com o transcendente. Inúmeros despertares espirituais na história da humanidade surgiram de crises existenciais profundas. Nesse sentido, o sofrimento pode funcionar como um portal de transformação. Não porque a fonte deseje a dor, mas porque até a dor pode ser integrada ao processo evolutivo. A professora Lucilena Galvão frequentemente nos explica que a alquimia medieval não buscava apenas transmutar metais, mas sim o próprio ser humano, elevando de um estado bruto e pesado como o chumbo para um estado divino, puro e luminoso como o ouro. Um princípio universal. O que fere o ego pode despertar a alma. O papel das crises na evolução da consciência. Do ponto de vista psicológico e espiritual, a crise é uma das maiores forças de transformação do ser humano. Grandes mudanças na consciência frequentemente nascem de momentos como colapsos emocionais, perdas afetivas, crises existenciais, fracassos pessoais, confrontos com a própria sombra. Esses momentos desorganizam o ego, mas abrem espaço para uma reorganização mais profunda da identidade. É por isso que muitas tradições espirituais afirmam que a dor pode despertar a alma, que o conforto adormece. E qual o ponto de virada da consciência? É quando a consciência humana amadurece espiritualmente e começa a perceber algo muito importante. Talvez os caminhos não sejam tortuosos, apenas misteriosos. A confiança espiritual nasce quando o indivíduo compreende que existe uma inteligência organizadora da vida. Os acontecimentos possuem interconexões invisíveis. A evolução da alma é um processo longo. Nesse momento surge uma mudança interior profunda. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a consciência passa a perguntar o que a vida está me ensinando através disso. Essa mudança de pensamento e questionamento transforma o sofrimento em consciência. É necessário ter confiança no processo da vida. A espiritualidade nos convida a desenvolver algo essencial. Confiar no processo da vida. Não uma confiança passiva, mas uma confiança consciente de que toda experiência tem algo a ensinar. Nenhuma dor é totalmente inútil. Nenhum aprendizado é perdido. A vida não trabalha contra nós. Ela trabalha para nos despertar. Com maturidade espiritual surge uma compreensão muito importante. Nem tudo na vida precisa ser entendido imediatamente. Algumas experiências só revelam seu significado anos depois, após transformações interiores profundas. Quando a consciência amadurece. Aquilo que parecia um erro do destino, muitas vezes revela-se parte essencial do caminho evolutivo. Vou fazer uma síntese rápida de tudo que a gente viu com relação a essa frase. Vamos interpretar
essa frase: os caminhos tortuosos de Deus, como uma metáfora que significa a inteligência da fonte criadora conduz a evolução da vida por caminhos que muitas vezes ultrapassam a compreensão imediata da mente humana, mas que, em uma visão mais ampla, participam de um processo profundo de aprendizado, transformação e expansão da consciência. Eles existem porque a vida educa pela experiência, o espírito aprende através de escolhas. Crises despertam consciência, dificuldades revelam virtudes, o sofrimento pode gerar transformação interior. O caminho da evolução raramente é reto. Ele é cheio de desvios, quedas, recomeços, descobertas, mas cada passo participa da construção da consciência. Uma reflexão. A fonte criadora não conduz o espírito apenas por estradas suaves. Às vezes ela permite tempestades para fortalecer a alma, permite perdas para revelar valores eternos, permite crises para despertar a consciência adormecida. O que parece desordem para a mente humana pode ser, na verdade, o profundo trabalho silencioso da evolução espiritual. Talvez o grande segredo espiritual seja, quando olhamos apenas o momento presente, vemos confusão. Quando olhamos a vida inteira, começamos a perceber coerência. E quando a consciência se expande verdadeiramente, percebemos que até os caminhos que pareciam tortuosos estavam nos conduzindo exatamente para onde precisávamos evoluir e encontrar a luz dentro de si. Vou fazer umas colocações minhas a partir desse estudo, o que é que eu acredito profundamente, por experiências. E olhe que nós já tivemos inúmeras experiências, exemplos diversos de situações, de colocações, de falas que nos foram direcionadas e que a priori a gente às vezes toma um susto assim, mas depois, quando a gente pensa, faz toda a coerência. Eu acredito que Deus, a fonte criadora, sempre esteve, está e sempre estará no controle de tudo. A fonte nos permite viver com a sensação de que temos liberdade absoluta. Uma grande pegadinha. Como se estivéssemos conduzindo completamente nossas próprias vidas. Mas no fundo, percebo que estamos sendo conduzidos o tempo todo, o tempo inteiro. Há uma inteligência maior organizadora, organizando encontros, situações, desafios e aprendizados para que cada um de nós percorra os caminhos necessários à própria evolução. Certa vez, Sanandinha, manifestando-se lá em casa através do Pedro, durante uma canalização, disse algo que ficou profundamente marcado na minha mente, sabe? Vocês não têm ideia do que nós fazemos do lado de cá para que vocês possam aí, desse lado, fazer o que precise ser feito. Essa frase revela algo que muitas vezes não percebemos. Existe um trabalho constante acontecendo nos bastidores espirituais da existência. Há consciências que acompanham, nos inspiram, sustentam
e nos conduzem a processos para que possamos dar passos que muitas vezes nem compreendemos completamente no momento. Em outra ocasião, vovó Catarina, aquele louva-a-Deus que a gente conhece, um ser de grande evolução para aqui, para a Terra, para cá, para nós, disse algo rindo, com aquele jeitinho simples e direto que demonstra nossas certezas. Bobinhos. Muitas vezes nós falamos o que vocês querem ouvir para que vocês façam o que precisa ser feito. À primeira vista, alguém poderia até interpretar isso como uma grande manipulação. Mas para mim, sinceramente, não se trata disso. Trata-se de condução. Aqueles que estão em níveis de consciência mais elevados enxergam muito além do que nosso campo de visão consiga alcançar. Lembra que eu dei o exemplo do labirinto, mas lá atrás? Que quem está em cima consegue enxergar melhor? É bem isso. Eles estão lá, então, enxergando muito melhor do que a gente. Eles veem caminhos, probabilidades, consequências e ciclos que nós, daqui da matéria, ainda não conseguimos perceber. Porque a gente não alcança, a gente não enxerga. Esses seres, orientados pela própria fonte, atuam em planos onde a visão é muito mais expandida. Por isso fazem de tudo dentro das leis divinas, vale ressaltar, mesmo que possa parecer errado, mesmo que possa nos parecer errado, ou uma grande enganação, ou uma grande mentira, ou até que a gente se sinta passando por uma humilhação, para nos ajudar a cumprir ao menos uma pequena parte daquilo que programamos anteriormente de encarnar. Se conseguíssemos realizar cerca de 20% da nossa programação encarnatória, já é considerado por eles um grande, mas um imenso avanço. Porque a realidade, a grande verdade, é que a maioria das pessoas, dos espíritos aqui encarnados, não conseguem chegar sequer a completar 5% da programação. E olha que tem gente lá que quer fazer 100%, pede para botar 100% e não consegue nem chegar a 5%. E não por falta de capacidade, hein? Mas porque a vida na matéria é intensa, cheia de distrações, ilusões e desvios. Nós aqui costumamos brincar dizendo que Deus, a fonte, é loucaça, é louca. Aos olhos humanos, realmente parece. Porque ela cria situações, abre caminhos e nos dá direções que muitas vezes parecem completamente absurdas ou insanas para a lógica da mente humana. Às vezes aquilo que ouvimos da espiritualidade soa quase como uma sandice, uma insanidade. Vou trazer 4 exemplos bíblicos das sandices de God. Primeiro exemplo. Abraão sendo mandado sacrificar o próprio filho. A ordem mais famosa e chocante aparece na história de Abraão. Deus ordena que ele ofereça seu filho Isaque em sacrifício. Abraão sobe o monte, preparado para matar o próprio filho, acreditando estar obedecendo a Deus. No último momento, um anjo interrompe o ato e o sacrifício não acontece. Esse episódio é conhecido como a prova de Abraão e é considerado um teste extremo de fé. Para muitas pessoas, essa é provavelmente a ordem mais perturbadora da Bíblia, porque envolve a possibilidade de matar o próprio filho.
Exemplo 2. O profeta Oséias sendo mandado casar com uma prostituta. Outro caso muito incomum envolve o profeta Oséias. Deus manda que ele se case com uma mulher considerada infiel, descrita como prostituta. O casamento simbolizaria a relação entre Deus e Israel. Assim como a esposa de Oséias seria infiel, o povo também estaria sendo infiel a Deus. Ou seja, a vida pessoal do profeta virou uma mensagem simbólica viva. Terceiro exemplo, Ezequiel encenando profecias estranhas. O profeta Ezequiel recebeu algumas das instruções mais estranhas registradas. Deitar 90 dias de um lado e depois 40 dias do outro, para simbolizar pecados de Israel. Cozinhar pão usando excrementos como combustível, depois substituir por esterco animal. Raspar cabelo e barba e dividir os fios em rituais simbólicos. Essas ações eram profecias dramatizadas para chocar e chamar a atenção do povo. Quarto exemplo, Jonas sendo enviado ao inimigo. O profeta Jonas recebeu a ordem de ir pregar arrependimento na cidade de Nínive, capital de um império inimigo extremamente violento. Para um israelita da época, isso seria quase absurdo. Era como mandar alguém salvar seus próprios opressores. Jonas tentou fugir e acabou engolido por um grande peixe, segundo a narrativa. Né? Mas, na verdade, tudo faz parte de uma imensa programação cósmica, de uma arquitetura viva e dinâmica dentro desse grande oceano quântico de existência que conhecemos como Nébado, o nosso universo. Pai João e os Exus costumam nos lembrar constantemente de algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Tudo muda o tempo todo, a todo tempo. O universo é movimento, é fluxo, é transformação. Aquilo que foi dito hoje teve um propósito para o agora. Amanhã pode ser dito algo diferente. Não porque a verdade mudou, mas porque o objetivo daquele ensinamento já foi alcançado e um novo passo precisa ser dado. Muitos têm dificuldade em compreender essa dinâmica e ainda mais em aceitá-la. Por isso, acabam se revoltando ou se tornando descrentes da espiritualidade. Não acredito mais. Mentiria da luz, não existe mentiria da luz. Não acredito mais. Isso acontece porque muitas pessoas estão inseridas em sistemas religiosos, ideológicos, culturais, estruturados de forma extremamente rígida e ortodoxa, que tendem a preservar determinadas interpretações, entendimentos, ideias e ideais para manter todos dentro de uma mesma linha de pensamento, de mesma interpretação, de mesmo comportamento, de mesmo raciocínio e de um mesmo caminho. Sistemas muitas vezes influenciados por consciências que querem manter o controle das ideias e das percepções de todos, de todas as consciências daqui. Dentro dessas estruturas, qualquer experiência espiritual que fuja do padrão estabelecido costuma ser rapidamente rejeitado, ridicularizado ou rotulado, em vez de ser investigada com abertura, passa a ser chamada de loucura, fascinação
esquizofrenia, delírio ou narcisismo. Mas a espiritualidade verdadeira não é estática. Ela é viva, dinâmica, expansiva. Ela acompanha o próprio movimento da consciência dentro desse grande universo em evolução. E no meio de tudo isso, seguimos aprendendo. Às vezes entendendo, às vezes duvidando, às vezes tropeçando, mas sempre sendo conduzidos de uma forma ou de outra, pela fonte que sustenta tudo e todas as coisas dos universos, superuniversos e muito mais além do que a nossa humanidade possa conceber. Vou concluir esse vídeo contando uma história. Para finalizar, comecei o vídeo com uma história e vou finalizar com uma outra história. Conta-se que um homem profundamente aflito com os acontecimentos de sua vida decidiu orar e perguntar a Deus: Senhor, por que tantas coisas difíceis aconteceram comigo? Por que meu caminho foi tão cheio de problemas? Naquela noite, ele teve um sonho. Ele sonhou que caminhava pela praia com Deus e que no céu eram projetadas cenas de toda a sua vida. Em cada cena, ele percebia duas marcas de pegadas na areia. Uma era dele e a outra era de Deus caminhando ao seu lado. Mas quando as cenas mais difíceis da sua vida apareciam, os momentos de maior sofrimento, dor e solidão, ele percebeu algo que o entristeceu profundamente. Havia apenas um par de pegadas na areia. Então ele disse a Deus, com certa tristeza: Senhor, eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida havia apenas um par de pegadas. Por que o Senhor me abandonou justamente quando eu mais precisava? E Deus respondeu: Meu filho, você está olhando apenas as pegadas, mas não percebeu algo essencial. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você viu apenas um par de pegadas, eram as minhas. Porque foi nestes momentos que eu te carreguei. Pausa para pensar. Essa história nos revela algo muito profundo. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou, quando na verdade, estamos sendo sustentados de uma maneira que ainda não conseguimos perceber, que está fora de uma certa forma ao nosso entendimento e às vezes à nossa sensibilidade. Talvez os caminhos pareçam tortuosos porque vemos apenas a caminhada passo a passo. Mas a vida na sua dimensão espiritual pode estar nos conduzindo exatamente para onde precisamos chegar. Esse é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha acrescentado, esclarecido. Espero sinceramente que muitas dúvidas e muitas dores a partir desse vídeo possam ser tiradas e amenizadas.
Agradeço pela companhia de todos e até breve.